Olá, amados irmãos, estou mais uma vez aqui para partilhar convosco a palavra do nosso Deus. Queria, antes de mais, saudar-vos em nome do Senhor Jesus Cristo e desejar um dia bom, um dia abençoado, um dia agradável, apesar de todo este condicionalismo. Mas queremos que o nosso Deus não nos deixa, não nos desampara, e Ele está sempre conosco, e nós estamos aqui para louvarmos o seu nome e também agradecer as bênçãos que tem derramado sobre nós. O texto que eu gostaria de partilhar com os irmãos encontra-se no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7. Vamos ler os versículos 14 a 16. Portanto, o segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 14 a 17. E esse texto diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome seja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Esse é um texto maravilhoso, é a resposta do nosso Deus. Nós conhecemos a história, que faz parte do contexto. Portanto, Davi queria construir uma casa para Deus, teve esse sonho, fez o projeto, mas Deus disse que ele não iria ser o construtor da casa, portanto seria o seu descendente, e isso acabou por cair nas mãos de Salomão. Salomão é que acabou por construir a casa, mas com todo o material deixado pelo seu pai Davi. E ele, depois de celebrar, portanto, a conclusão do templo e também da casa real, e ele faz uma longa oração em que se compromete a viver diante de Deus como um rei sábio, um rei que iria, digamos assim, priorizar a sua própria espiritualidade, como também a espiritualidade da nação. E Deus então acaba por responder à oração de Salomão, e o sacrifício que tinha sido colocado no altar, portanto o holocausto, portanto acabou por ser bem recebido por Deus. E a prova disso foi que no início do capítulo 7, como vemos ali, que desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Portanto, essa foi a forma de Deus afirmar e confirmar o seu agrado para com o sacrifício que o povo tinha feito através do seu rei Salomão. E depois disto, então Deus vai responder àquela oração de Salomão. E nós vemos nessas palavras da resposta de Deus algum compromisso da parte do próprio Deus. Mas esse compromisso vem numa forma condicional, digamos assim, não é? E isso é mais uma prova de que o nosso Deus é um Deus que responde ao clamor, à oração do seu povo, e ele então compromete-se a abençoar este povo, derramando, portanto, todas as bênçãos e também o seu favor sobre o povo. Só que nós vemos aqui um se nas palavras do nosso Deus, o que mostra que essa promessa de confirmação vinha numa perspectiva condicionada. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e é melhor pararmos aqui para refletirmos que Deus está a dizer que as promessas que irá fazer serão feitas ao seu povo, e um povo que se chama pelo seu nome, ou seja, um povo escolhido por ele, um povo que se identifica com ele, e é um povo que é governado debaixo da sua orientação. É isso que significa um povo chamado pelo seu nome, ou seja, um povo exclusivo, uma propriedade exclusiva deste Deus, e que se identificava com o seu Deus. Por isso é que ele era um povo conhecido como o povo de Jeová. Então, um povo que se chama pelo seu nome.
E ele então menciona algumas coisas que deviam acontecer aqui para que ele derramasse as suas bênçãos sobre esse povo. Diz assim então o texto bíblico: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus caminhos. Portanto, essas 4 realidades aqui eram necessárias para que Deus então derramasse as suas bênçãos sobre o povo. Então diz que em primeiro lugar o povo devia humilhar-se, ou seja, reconhecer a sua limitação, a sua dependência de Deus, estar diante de Deus com uma atitude de humildade, portanto, de reconhecimento da grandeza de Deus, e orar em segundo plano. Portanto, não era somente preciso ser humilde, mas também saber que do outro lado há um Deus que ouve, que escuta as orações. Portanto, esse povo devia ser um povo humilde, mas também um povo que orasse a Deus, um povo orador ao seu Deus. E depois o terceiro elemento aqui, e buscar a minha face. Ou seja, isso mais ou menos pode ser ligado à oração. Orar é procurar a Deus, é dirigir-se a Deus, mas dirigir-se a Deus de uma forma profunda, buscar a face de Deus. E aqui encontramos uma figura que é usada aqui, uma metáfora, uma comparação que Deus faz, e isso é muito frequente na Bíblia, em que Deus se identifica como um ser humano, com os membros como nós temos, e o rosto de Deus era, digamos assim, representava a boa comunhão com Deus, não é? Sempre que alguma coisa acontecia em Israel e que trazia sofrimento ao povo, com muita frequência nós vemos os profetas dizer: Deus, por que é que nos viraste as costas? Portanto, contemplar o rosto de Deus significa estar em boa comunhão com Deus, num bom relacionamento com Deus. Então Deus diz: se este povo se humilhar, orar e buscar a minha face, ou seja, procurar cultivar um relacionamento correto comigo, e mais ainda, e se converter dos seus maus caminhos. Porque a única coisa, ou a pior coisa que coloca obstáculo na nossa comunhão com Deus é o pecado. Portanto, o pecado é que afeta a nossa relação com Deus, serve como um ruído na nossa comunicação com o nosso Criador. Então, se o povo se converter dos seus maus caminhos, do seu pecado, então vem a resposta e o compromisso do próprio Deus. Eu ouvirei dos céus. A primeira coisa que Deus irá fazer é ouvir. Portanto, ele diz que os meus ouvidos não estão surdos. Portanto, o que impede uma boa comunicação é a vossa pecaminosidade, é o vosso pecado, é a falta de conversão dos vossos corações. É pelo facto de não buscarem a minha face. Mas se isso acontecer, diz o nosso Deus, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeiro eu ouvirei dos céus, e como sou um Deus sensível ao clamor do meu povo, então irei perdoar os seus pecados. Primeiro é preciso confissão, e como consequência dessa confissão virá o perdão da parte de Deus, porque Ele é misericordioso e Ele é sensível ao clamor do seu povo. Mas também diz aqui: sararei a sua terra. Por que a terra entra aqui? Por que o texto não fala só de perdoar os pecados, mas também inclui a terra? Porque este texto, o seu contexto, pelo menos aqui, começa no versículo 11. E eu gostaria que nós lêssemos o versículo 11 até o versículo 12 e 13 para entendermos a razão dessa promessa de sarar a terra. Diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não chover chuva, e não houver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, então, ele diz, se é o meu povo que se chama pelo meu nome. Então os irmãos veem aqui que essa parte do texto que é muito conhecida, portanto, é onde há a promessa de Deus, portanto, vem depois daquilo que Deus diz. Portanto, Deus diz ali que se, por alguma razão, por causa do pecado, normalmente, então Deus fechar os céus, ou seja, fechar a chuva, portanto, não haver chuva para regar a terra, e surgirem, por exemplo, os gafanhotos que devastavam as terras
e era muito frequente no Médio Oriente isso acontecer, aquela nuvem de gafanhotos que comiam toda a plantação e o povo passava fome, ou também Deus diz, se mandar até a peste. Portanto, uma das formas que Deus também usou para disciplinar o seu povo era mandar a peste, portanto, as epidemias que surgiam como castigo, como disciplina da parte de Deus. Então, se isso acontecer, diz então Deus que o povo devia humilhar-se, devia orar, devia buscar a sua face e devia se converter dos seus caminhos. Então, o nosso Deus iria responder. Iria não só responder ouvindo as orações, mas também perdoar os pecados e sarar a terra. E diz ainda o texto, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Portanto, com a comunicação estabelecida, com um diálogo estabelecido, com um relacionamento estabelecido e consolidado, então Deus iria derramar as suas bênçãos, iria ouvir toda a oração que fosse feita, portanto, naquele lugar. E diz ainda o texto, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para o meu nome, para que o meu nome seja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então Deus compromete-se aqui a ouvir as orações, a renovar o relacionamento e também a atender e a cuidar também o seu povo. E essa é a garantia que nós temos aqui. Estamos a passar esse momento tão difícil, mas a atitude bíblica é sempre atitude, é sempre no sentido de nos levar diante de Deus em arrependimento, em humilhação, em oração, em súplica, mas também em confiança de que do outro lado está um Deus sensível às nossas orações. Para isso é preciso um arrependimento. É um padrão bíblico constante. Sempre que havia calamidades, sempre que havia derrotas na guerra, sempre que havia sofrimento, a primeira atitude que o povo tinha era de reconhecer que isso se deve à nossa falha. Não importa nós encontrarmos as causas secundárias. O povo tinha consciência de que Deus é um Deus bom. E se alguma coisa má nos acontece, é porque ou estamos a ser disciplinados diretamente por Deus, ou porque Deus está a permitir isso acontecer para que nós o busquemos com mais intensidade e possamos depender cada vez mais dele. E essa é a atitude que todos nós devemos ter diante desta pandemia que assola o planeta Terra. Para além de todas as orações, de todo o apoio para que os médicos, cientistas encontrem a solução, essa solução será apenas uma solução física, uma solução que vai abrandar o sofrimento, mas nós, como filhos de Deus, devemos ir além das causas físicas e também das soluções físicas apenas. Temos que reconhecer que em muitos aspectos temos falhado diante do nosso Deus. E a primeira atitude que devemos ter é de nos dirigirmos diante de Deus em humildade, suplicando o seu favor, suplicando a sua misericórdia. Tudo aquilo que a medicina está a fazer a ti agora é apenas tentar minimizar as coisas, não é? Dar algum apoio, pelo menos para sustentar e permitir que as pessoas, aquelas que estão gravemente doentes, possam sobreviver. Mas neste momento não há tratamento em concreto. Então tudo no fundo depende mesmo da misericórdia de Deus quando Ele nos atender às orações e responder aos nossos pedidos. Que Deus ricamente nos aproxime dEle, que enquanto vivemos nesse período de pandemia, que esse confinamento dentro das casas nos possa colocar mais uma vez ao pé da cruz de Cristo, buscando a misericórdia do nosso Deus, clamando pela solução, clamando pela cura que só pode vir da parte de Deus e também pedindo que Ele prepare os nossos corações para que, assim bem preparados, nós o possamos adorar, louvar e também engrandecer o seu nome, evitando tudo aquilo que o entristece, tudo aquilo que ofende a sua santidade. Que Deus ricamente nos abençoe. Esta é a palavra de conforto, de consolo, mas também de exortação que eu gostaria de trazer a todos os irmãos esta manhã. Que Deus ricamente nos abençoe. Amém.